Então vamos lá. Projeto criado, vamos criar então a nossa página aqui para ele, né? Botão direito sobre o projeto, aqui você tem a opção de adicionar e aqui você tem alguns recursos prontos para poder inserir para esse projeto web. Página HTML, arquivo de script, folha de estilo e o formulário da web. São alguns, aqui em Novo Itens nós vamos ter mais, né? Esse que eu vou colocar por enquanto vai ser o formulário da web. Eu vou colocar aqui o nome para ele de index e aí nós teremos então ele como a página inicial, né, da nossa aplicação. E aqui dentro ele vai vir já com uma estrutura pré-definida, né, mas bem parecido com a estrutura HTML. Tá? Então nós temos aqui o HTML, o head, o meta, o body, que é o corpo, né, e todo componente que você for inserir, por exemplo, um formulário, uma label, né, qualquer outro recurso, ele vai exigir que você coloque esse parâmetro do Runit para ele poder rodar e ser reconhecido pelo browser, pelo servidor. Ok? É um padrão aqui, né, do ASP e tem algumas diferenças com HTML, mas se você souber já o básico de HTML, você vai ter uma facilidade muito grande. Se você tiver também dificuldade, eu tenho um curso específico aí para introdução ao ASP.NET, então você consegue também ter maiores detalhes. Vamos primeiro fazer um banco de dados, aí depois a gente cria esse formulário, né, em cima da base de dados aqui que nós montamos. Eu vou criar um banco de dados aqui, na verdade eu vou chamar ele de ASP. Aí a gente faz uma tabela chamada produtos. Utiliza aqui o TF8 General CI para codificação e acentuação, cedilha, entre outros, e faz uma tabela, pode ser com 5 campos de produtos. Pronto, vou pedir para executar. Essa tabela, vamos colocar aqui o ID, sendo o auto increment, e chave primária também, para não termos que passar esta informação ali na hora de inserir um registro. O nome do produto, que pode ser um varchar com mais ou menos 30 caracteres. A descrição desse produto, aí já pode ser um pouquinho maior, vamos colocar aqui mais ou menos 50. O valor dele, podemos deixar um decimal, 10 casas decimais, 10 dígitos, né, vírgula 2, que são 2 casas decimais, e a quantidade. Beleza, pode ser um inteiro mesmo, né? Isso aqui varia muito do tipo de produto. Às vezes você tem um produto aí que você vai trabalhar aqui em quilo, mas isso não importa, porque não estamos montando nenhum sistema aqui, né, na prática, somente para vocês entenderem o CRUD aí mesmo e como inserir dados, editar e manipular com uma SQL aqui utilizando o ASP.NET. Tendo feito isso, vamos pedir então para ele salvar. Beleza, vai salvar, nós temos a nossa tabela pronta, né? Aí vou montar o formulário com base nesses campos aqui, para nós podermos preencher esses campos aqui dentro. Então vamos lá. Voltando aqui, ele já até coloca o corpo e um form aqui dentro, né? E dentro dele a div. Beleza, vou aproveitar isso que eu tenho aqui então. Vamos colocar uma tabela, table. Dentro dessa tabela vão vir linhas, tr de table row e td de table data. Até aí não muda nada não. O que vai mudar são nos componentes. Então quando eu precisar, por exemplo, de inserir um label, eu tenho que falar que ele é do tipo ASP, 2 pontos. Aí como eu colocou isso aqui por padrão, mas eu vou trocar, né? Eu vou colocar aqui um label. E eu nem preciso de fazer o fechamento dessa forma não, tá? Você pode fazer o fechamento direto nele aqui com barra. Por que ele está dando erro? Porque ele pede alguns parâmetros, né? E esses parâmetros do label, por exemplo, nós teremos o text, que é o texto dele. Posso colocar aqui, por exemplo, como é o primeiro nome, né? Eu vou colocar aqui produto. Pronto. E aí eu vou colocar um campo para que eu possa inserir o nome do produto. Lembrando que todos esses elementos, olha lá, ó, ele já me deixa ali uma marcação verde, porque ele fala o seguinte, ele não tem o atributo obrigatório que é o Runit. Lembrem que eu falei para vocês, todos que não tiverem, ele vai mostrar isso aí, tá? E você vai ter que colocar aqui Runit Server. Uma coisa que eu acho um pouco desnecessário, porque se ele é um atributo obrigatório, né, o que deveria acontecer? Esse atributo obrigatório já deveria ser colocado no momento em que você coloca aqui o componente. Então, eu coloquei um formulário, ele é obrigatório, então já vem por padrão, né, mas não é, então seria uma melhoria que eles poderiam aí estar fazendo. Vamos copiar essa célula, vamos colocar aqui abaixo e vamos deixar ela um pouquinho maior. Como que eu deixo ela maior? Eu posso expandir ela utilizando um parâmetro chamado CoSpan, tá? Isso aqui é do HTML mesmo. Vamos colocar aqui que ele vai ocupar então 2 células. Então CoSpan igual
A2. Aí vai ser outra label? Não. Neste caso, eu vou utilizar um text box. Aí o text box, claro, ele tem parâmetros diferenciados aqui, como por exemplo o identificador dele. Por que eu preciso do identificador? Porque depois, quando eu estiver salvando as informações do produto, com base nesse ID, eu sei qual campo carrega o nome do produto. Então, eu posso colocar aqui, ó, txt nome ou txt produto, ou o que você quiser. Tá? Vou deixar tudo minúsculo aqui. Então, o identificador dessa text box é txt nome. E ele tem um RUNAT também, que é padrão aí. Então, nós já temos uma linha com 2 campos. Com base nisso, eu já consigo testar. Né? Na próxima aula, a gente roda aqui para poder verificar.